O pastor Naldo pregou uma mensagem muito abençoada domingo passado sobre a revelação da graça de Deus. Eu gostei muito, sabe, irmãos? E ele trouxe então uma vista aérea muito abençoada, o que a graça de Deus trouxe para as pessoas e oferece para as pessoas, para todo ser humano. E hoje então eu senti de Deus de trazer uma segunda mensagem sobre a graça, mas o título é Os Efeitos da Graça de Deus em Nossas Vidas, tá bem? O efeito. Então, para nós que já entregamos a vida a Jesus, todos aqueles que já nasceram de novo, quais são os efeitos que a graça de Deus tem trazido, né, tem gerado e vai estar gerando? Então, realmente foi muito poderoso. Eu quero começar lendo um versículo da Bíblia que vocês conhecem tanto, que vocês devem saber de cor, de frente para trás, de ponta cabeça, patando bananeira, vocês devem saber, né? Que está no livro de João 3,16. Eu não tenho slide aqui, mas eu vou ler para os irmãos. Diz assim: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu contar aqui o testemunho rápido, irmão. Está vendo aqui meu óculos? Eu vejo bem, mas eu não consigo ler nem olhar o celular se não for com o óculos. E eu tinha saído para fazer alguma coisa. Sim. De repente nós passamos e pegamos a Gisele da casa dela. Isso foi na sexta-feira à noite, e junto com o Elivaldo. E aí quando eu estava retornando, de repente eu cheguei em casa e falei: cadê estava aqui o meu óculos, estava aqui, né? E não estava aqui o óculos. E às vezes cai no carro, e eu procurei no carro, né? Quase que virei o carro de ponta cabeça e não achei em casa, onde podia. Depois o Elivaldo disse: pastor, o senhor foi bem aqui, o senhor parou para comprar. Depois o Elivaldo falou, né? Aí eu fui lá, irmão, não achei de jeito nenhum na rua. Falei lá com o comércio, ele disse: olha, olhamos lá, ele falou: olha, o senhor vem aqui amanhã, de repente alguém talvez ajuntou na rua o óculos, e às vezes ele devolve, né, para a gente devolver, e alguns às vezes leva para tirar armação, né, do óculos também. Muito bem. Aí eu tive que usar um óculos. Eu tenho um óculos no carro que é escuro, que é também de grau, e eu estava de noite com óculos escuro, né? Aí eu estava já planejando: eu vou para o culto amanhã de manhã, vou usar óculos escuro, não tem jeito, que tem grau nele. E eu tentei passar na ótica, tudo fechado, né? Não está funcionando. Eu falei: Deus, eu preciso tanto do óculos, você possa me abençoar. Poxa, eu já tinha desistido, e olha, é difícil achar, né, Zélia? Eu falei para Zélia: Espírito Santo, me mostra onde está esse óculos. Eu passei ontem de novo lá no comércio. Olha só, Zélia, olha para trás, Zélia. Pastor Zélia, olha para trás. Glória a Deus. Aí eu falei assim: amigo, eu sou o homem do óculos. Eu achei. Estava debaixo da prateleira, tinha caído debaixo da prateleira lá. Mas eu corri atrás do senhor não me viu mais, o senhor chamou, né? Então Deus me deu de volta, né? Jesus me deu. Eu falei: Espírito Santo, me mostre onde está esse óculos, porque não tem como fazer outro. Irmão, eu não consigo ler. Vejo bem, eu vejo, mas perto assim para ver o celular e as letras aqui eu não consigo. Entendeu? Deus, uma bênção que Deus, como disse o pastor Sabá, se você é fiel no seu dízimo e oferta, mesmo que está difícil, irmão, a coisa está preta, mas Deus é poderoso, é para o Sabá de fazer sair água da rocha. Então, veja bem, queridos, vamos ter muita mensagem do pastor Naldo sobre a revelação da graça. Foi muito bom, e agora então eu quero continuar a segunda mensagem, né, que nós conversamos muito sobre isso com ele. Então, olha só, Jesus, ele veio ao mundo enviado pelo Pai, né? É claro que porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmão. Quando se refere ao mundo, se refere às pessoas, os seres humanos que estão no mundo. Ele amou em que deu seu Filho, ele deu. Então Jesus, ele era o único Filho de Deus. Todos os seres humanos, eles não são filhos de Deus, irmãos. Infelizmente, alguém dizer que eu também sou filho de Deus. Não, a pessoa só se torna filho de Deus se ela nascer de novo e entregar a sua vida a Jesus. Entendeu bem? Que com o pecado de Adão, ele era de fato filho de Deus. Com o seu pecado ele foi separado de Deus, ele passou a ser só uma criação de Deus. E todos os seres humanos, todos de Adão que nasceram, então
nasce hoje e nascerão futuramente, todos já nascem afastados de Deus, todo ser humano. E a única forma de se tornar filho de Deus é entregar a vida a Jesus, irmãos, nascer de novo. Então esse é de Deus, tá bem? Então olha só, Jesus, ele foi enviado pelo Pai, porque Deus havia prometido o perdão e a restauração, porque o pecado de Adão original, que é a iniquidade, separou o homem de Deus. E essa iniquidade, sim. E olha só, meus amados, e havia um documento no céu lá constando que todo ser humano é culpado, ou era culpado diante de Deus, né? A criança nasceu e é claro que ela tem uma inocência até aquela idade que ela entende o que é errado, o que é certo, mas ela começa a desenvolver, ela começa a praticar o mal que já está na criança. Não é que a criança aprendeu a roubar, não, irmão, é que a maldade já está na criança. Então na idade que ela se entende, começa a manifestar o que o ser humano é. O ser humano tem a natureza das trevas, viu? Do maligno, querido, em si. Agora ele vai se destacando nos pecados mais graves ou mais simples, de acordo com o ambiente onde ele é criado, onde ele convive. Então Jesus foi enviado pelo Pai, também o Senhor do Universo. Ele trouxe consigo um novo testamento, viu, irmão? Porque havia um testamento antigo que todo mundo vivia. Na verdade, esse Antigo Testamento, todos os seres humanos, e em especial os judeus, os israelitas, eles tentaram cumprir e obedecer, mas nenhum deles deu conta de cumprir os mandamentos, os preceitos, as leis da antiga aliança. Então Jesus, ele veio com a promessa de Deus de restaurar, de destruir a barreira. Então havia uma barreira muito grande, irmãos, chamada iniquidade, o pecado de Adão, né? Que o ser humano já nasce com esse pecado, esse que chamamos de pecado original. O ser humano já tem, mesmo que ele não faça nada errado, mas ele já tem essa maldade em si, viu, queridos? Então Jesus veio com um novo contrato, porque aquele antigo não conseguiu, o ser humano não conseguiu aderir, nem praticar, nem viver ele. Porque, por exemplo, era 90%, se ele praticasse, ou 100%, 99% e errasse um só, ele já estava lascado, viu? Não tinha jeito. Então Jesus veio, ele veio então com esse novo testamento. E olha, e aí que quando Jesus veio, e com a sua morte e a sua ressurreição, então ele revelou a graça de Deus, né? Porque agora não é por obedecer preceito, obedecer leis, agora a graça foi aberta, como disse o pastor Naldo. Então a graça foi revelada, né, ao mundo, irmãos. O que é graça? Graça é um presente ou algo que é dado sem merecimento. O ser humano não fez nada para merecer o perdão de Deus, nada foi feito, porque a Bíblia diz que a justiça nossa, dos seres humanos, é como trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Hoje em dia as mulheres usam absorvente quando estão naquele período de menstruação. Lá em Israel as mulheres usavam panos, trapos, que se forravam quando estavam menstruadas. Então a Bíblia diz que a justiça do homem, tudo que ele faz de bom é como trapo de, é tão ruim, né, que é como trapo de imundícia, é como absorvente. Entendeu bem, queridos? Mas a graça de Deus que foi revelada, né, diz o pastor, revelada, o que ela trouxe? Então ela trouxe realmente, viu, um novo testamento, uma nova aliança, um contrato novo, que Deus estava afirmando com o homem e com a mulher. E esse Novo Testamento, ele chegou primeiro em Israel, né? Lá no povo de Deus. E como disse João, disse, olha, ele veio para os que eram seus. Então, primeiramente veio para os judeus, israelita, que veio a aliança, né? Que Deus tinha afirmado. Mas acontece que os judeus, os israelitas, eles rejeitaram essa aliança através de Jesus. E Deus, então a graça foi aberta para todos os povos, né, os gentios que são não judeus. E olha, querido, aleluias! Então essa nova aliança veio sobre todos os povos, e a graça
nos alcançou, tá bem? A graça nos alcançou para a vida eterna, queridos. Aleluia. Os efeitos que recebemos através do Senhor Jesus em nossas vidas foram tremendos e eternos. Então agora é hora de nos apossarmos desses efeitos que Deus nos deu pela sua graça, pela fé. Foi que nós cremos em Jesus Cristo, o perdão que Deus de Deus. Eu quero ver agora então esses efeitos, irmãos, glória a Deus. Mas agora tudo é pela fé, apesar que tudo sempre vem pela fé, mas agora tudo pela fé, não é por merecimento, não é por praticar preceitos, doutrinas e etc., mas é pela fé, tá bem? Que se apossa dos efeitos da graça de Deus. E olha, irmãos, nós estamos vivendo sim, nesses últimos dias sob a graça, mas acontece que a graça de Deus um dia vai se fechar, a porta da graça vai se fechar, sabia? Está aí para acontecer o arrebatamento. Após o arrebatamento ainda haverá a parte da graça, mas vai ser muito difícil, irmão. Depois do arrebatamento vai ser muito difícil, por meio da grande tribulação, alguém ser salvo, né? Aí não tem jeito, ou é 100%, e aqueles serão salvos somente através da morte, irmãos, depois do arrebatamento, viu? Muito bem, eu queria então ver esses efeitos que causaram para nós, para você que já entregou a sua vida a Jesus. Então, qual o efeito para aqueles que creram, né, na graça, aqueles que se apossaram da graça pela fé? Então, quais são alguns efeitos dessa graça revelada, né, a todos, tá bem, queridos? Que nós temos que estar muito focados, crendo. E uma vez que nós nos apossamos desses efeitos, nós temos que nos mantermos fiéis, irmão, vigilantes, agarrados, sabe, e nunca soltar e abandonar, tá bem? Amém? Então agora vamos ver então esses efeitos que em nós aconteceu agora. Glória a Deus. Primeiro efeito, irmãos, foi o perdão dos nossos pecados. Para aqueles que entenderam e creram e entregaram sua vida a Jesus. Se você está aqui hoje à noite, hoje à noite, desculpe, irmão, a gente está tão acostumado, viciado com a coisa, hoje nessa manhã, tá bem? Se você, olha aqui, se você, não importa, irmão, o que você está passando, o que houve contigo, mas se você já entregou a vida a Jesus, se você já confessou Ele como seu Senhor, primeira coisa que aconteceu, sabe o que foi o perdão dos seus pecados, o perdão dos nossos pecados. Olha aqui, João, 1 João escreve, também pelo Espírito, para nós, para vocês, para mim, que já entregamos a vida a Jesus. Olha só, 1 João 2,12 diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Sabe por quê? Por causa do seu nome. Irmãos, para você que já deu a vida a Jesus, Ele está dizendo: olha, meus filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados já foram perdoados. Meus irmãos, os teus pecados já foram perdoados. Olha o efeito da graça de Deus revelada, que disse o pastor Naldo, falou semana passada. Então essa graça para você, os teus pecados foram perdoados. Você tem que acreditar nisso, né? Que olha, lá na cruz, quando Jesus morreu lá crucificado, Ele disse: está consumado, a dívida foi paga. E aquele escrito e aquele documento que estava no céu lá, que constava que eu e você, nós éramos culpados, que merecíamos o castigo eterno e o lago de fogo, ele foi cancelado, anulado, ele foi queimado, foi destruído. Então no céu não há mais lá um documento constando que você e eu somos culpados. Não há mais. Agora é importante saber que Deus amou-nos de tal maneira, e que deu, veja bem, Ele deu seu Filho. Então Deus decidiu, sem merecermos, é graça, eu e você não merecemos, Ele deu o perdão da dívida. Agora veja bem, meu amado, esse perdão, ele tem nome, e tem 5 letras, J-E-S-U-S, Jesus. Então Jesus é o perdão de Deus. Então aqueles que recebem Jesus, se apossam, e aí de fato se consuma, eles isento de culpa, os pecados estão perdoados.
Amém. Pode aplaudir Jesus, querido. E muitas vezes o diabo, ele tenta nos acusar, nos condenar, viu? Depressão de culpa, depressão, né? A coisas acontecem às vezes na nossa vida, problemas, a gente às vezes se sente culpado, condenado, pô, é por isso que eu estou sofrendo, aquele medo, a culpa, o diabo sempre vem trazer aqui dentro de você culpa. Às vezes você lembra de uma coisa errada que você já faz 20 anos que aconteceu, você já mudou, já deixou para trás, mas de repente acontece um pensamento, você lembrou daquela falha, e aí você se sente culpado. Ai, puxa, esse pecado aqui lá daquela época, sabe, é o diabo tentando arrancar, cavar lá do passado, irmãos, culpas nossas, sabe disso? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus, irmãos, os seus pecados foram perdoados. Então não há mais condenação para você. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, viu? Ele diz, no capítulo 8, versículo 1: agora, após já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da lei da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então os teus pecados, olha o efeito, os seus pecados, os meus pecados já foram perdoados. E aí permanece o sangue de Jesus. E se eu falhar, pastor, ou eu arrepender, o sangue de Jesus me limpa novamente, vê, irmão? Então o sangue, ele está como se fosse assim, ó, girando, né? Girando na vida daqueles que é de Jesus. Se houver qualquer falha, e aí há um arrependimento, aí o sangue, viu? E esse sangue nos mantém mais alvo do que a neve. Tá bem? Amém, queridos? Então o primeiro efeito que eu falei aqui é: seus pecados foram perdoados. Então não deixa o diabo te condenar, queridos, que já foi perdoado. Segundo efeito, meus amados, você é participante da vida eterna. O pastor ele tocou nesse assunto da vista aérea, mas aqui eu quero falar agora mais esmiuçada. Então você é participante da vida eterna, tá bem, queridos? Olha só, meus amados, olha só, vocês vão ver que eu vou falar aqui sobre esse assunto, sobre a salvação. De que nós fomos salvos, irmão? De que? Ele nos salvou de quê? Da condenação eterna. Mas aqui fala de vida eterna. Porque, irmãos, o ser humano, se ele chegar a falecer, sair do seu corpo e ir para a eternidade, se ele não consertar a vida com Deus, então o ser humano, desde que nasce, desde o seu nascimento até a hora da sua morte, é o tempo que ele tem para voltar para Deus, né? Para que ele possa consertar a vida com Deus, e aí ele terá a vida eterna, porque aí muitos morrerão e terão duas mortes, e em seguida depois terá a morte eterna, que é a separação para sempre da presença de Deus. Então o que morre é o corpo, a alma e o espírito do ser humano não morre, ele vai para uma outra dimensão, né? Então, de acordo com o seu estado, na hora da sua partida, está determinado para onde ele vai. Se ele, na hora da sua morte, ele estiver com Deus, ele já ter feito isso que eu acabei de falar, estando com Jesus, ele será levado para estar com Deus. Se ele não estiver, infelizmente, será levado para baixo, viu, queridos? Está bem? Para baixo mesmo. E olha só o que diz 1 João capítulo 5, versículo 12 e 13. Olha só, irmão, tudo está escrito na Bíblia. Olha aqui diz 1 João capítulo 5, versículo 12 e 13. Está bem? Olha só, glória a Deus por isso. 12, aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Está certo? Viu? Que vida? É a vida eterna, não somente uma vida aqui boa, mas a vida eterna, né? Após morte, após arrebatamento. Olha o versículo 13, diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que
tendes a vida eterna, a vós outros que crede no nome do Filho de Deus. Viu, queridos? Então nós nos tornamos participantes da vida eterna. Então, meu amado, se você está em Cristo, creia que vocês têm a vida eterna. Quando você partir desta vida, você estará com Deus, e você viverá para sempre com Deus. Esse é um dos efeitos da graça de Deus em nós. Agora, nós merecíamos a vida eterna? Sim ou não? Não, ninguém merecia a vida eterna. Sabe por quê? É porque Deus amou de tal maneira, nos amou de tal maneira. Então, queridos, também a Bíblia diz que há um livro no céu, o livro da vida, viu? E lá nesse livro da vida, todos aqueles que arrependem dos seus pecados, entregam sua vida a Jesus, os seus nomes são lá registrados. E eu quero dizer claramente hoje, nesta manhã, que o seu nome e o meu nome estão lá escritos no livro da vida. Puxa vida, irmão, vocês não entenderam. Puxa vida, vou repetir de novo. Olha, meus amados, todos nós que entregamos a Jesus, os nossos nomes foram escritos no livro da vida. É verdade. Então o seu nome está lá. Quando você partir daqui dessa terra, sair do seu corpo, e aí eles vão verificar. Está aqui o nome dele. Entra. Sabe, querido, lá só entrará aquele que tem o nome. Então todo aquele que entregou a vida a Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Existe outro livro onde também está anotado todos os atos dos seres humanos, dos pecados. Mas nesse livro, irmãos, onde estão os atos pecaminosos, as coisas erradas, lá está em branco na vida de você e minha, não, está em branco lá, apagados. Lá não tem mais registro, amém, de culpa. Também está limpo. Muito bem. Glória a Deus por isso. Aleluias. Glória a Deus por isso. Então, somos participantes da vida eterna. Sabe, é interessante que, mesmo que nós sabemos que nós iremos estar com Deus, a vida eterna, que é incomparavelmente melhor, mas a gente tem um temor de sair daqui e deixar, né? A gente quer ficar aqui o máximo possível, não é mesmo? Sabe, irmãos, naqueles dias que o pastor Lucas que ele morreu, que ele partiu para o céu, naquela mesma semana eu estava lendo aquele texto que fala quão preciosos é para o Senhor a morte dos seus santos. Eu comecei a falar, aquilo ainda começou a sair da página, aí me mexeu muito comigo, como é precioso para o Senhor a morte dos seus santos. Eu fiquei lá, puxa, Deus fica feliz com a morte dos seus santos. Aí quando foi outro dia, eu estava lá em casa, era 7 da noite, chegou lá, ei, pastor Gildo, quem era o pastor José, dizendo, pastor Gildo, eu te trago uma notícia triste. Qual é? O pastor Lucas acabou de falecer. E eu estava lendo aquele outro dia, que a Bíblia diz que precioso para o Senhor é a morte dos seus santos, viu, queridos? É interessante. É claro que a separação dói, né, irmãos? Mas de fato está tudo preparado para o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, o seu povo, aqueles que creram, receberam a sua graça, né, que foi revelada. E eles então fizeram, de fato, assinaram, né, o contrato, aliança com Jesus, com Deus, né? E agora então eles são participantes da vida eterna, e irão estar com Jesus. E eu quero então nos encorajar, irmãos, a nós continuarmos firmes. E olha, muitas coisas acontecerão, nós seremos provados, você vai ser provado para abandonar, para deixar a graça, para deixar o caminho, deixar Jesus, porque o diabo não quer que você seja participante da vida eterna. O diabo sabe que ele já está condenado, já está ferrado. Vai chegar o dia dele, onde que ele vai ser lançado no lago de fogo, ele sabe, e ele então odeia a Deus, odeia a criação, ele odeia os salvos, e tudo que ele puder fazer para atingir os salvos e tirar os salvos do caminho, ele fará.
E um dos alvos do diabo nessa pandemia, irmãos, é trazer desespero na vida daquele que é salvo, para tirá-lo do caminho. Então eu quero nos encorajar, vamos nos manter firmes, porque nós fizemos uma confissão. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele disse: olha, a salvação está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca você confessar Jesus como o Senhor, e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então nós fizemos uma confissão, você e eu, nós confessamos Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Então vamos continuar e manter firme essa confissão, que Ele é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, é aquele que nos espelhamos e seguimos todos os dias da nossa vida, querido. Tá bem? Ok? Paulo diz: mantenham firme a confissão que vocês fizeram, e foi pela fé. E uma das formas, irmãos, dessa firmeza é estar aqui, como você está aqui. Pelo fato de você estar aqui nesse culto nessa manhã, né? Você podia dizer: não, eu não vou porque é muito cedo, é de manhã. Mas se você está aqui porque você é fiel, que você está mantendo a sua confissão, você está sendo fiel à sua confissão, tá bem, queridos? E nada vai te tirar e vai te fazer você abandonar a confissão que você fez. Porque quando você confessou Jesus como Senhor, naquele dia o céu estava ouvindo, também o inferno estava ouvindo. Quando você disse, você orou, você repetiu a oração e disse: hoje eu entrego a minha vida a Jesus, eu declaro Ele como meu Senhor e Salvador. Os céus ouviu e recebeu essa confissão, e o seu nome então passou a ser escrito naquele livro. Terceiro efeito que eu quero trazer para nós aqui, irmãos, terceiro efeito dessa graça revelada, que diz o pastor Naldo, as suas enfermidades foram levadas, irmãos, as suas dores, as suas doenças, viu? Toda a doença foi levada sobre Jesus. Então a graça, o efeito que a sua enfermidade. Então veja bem, eu sei que não é fácil, muitos pegaram Covid, mas você não precisa pegar Covid, ou ele te pegar, porque o Covid, mesmo que se manifestou agora, nesses anos, mas já foi levado o Covid sobre Jesus, lá há 2000 e tantos anos atrás, Covid foi levado sobre Jesus. E você não será afetado. Covid não vai te destruir, nem vai te matar. Lembra disso, porque se estiver no seu corpo será ilegal. Toda enfermidade no corpo do crente é ilegal, queridos. Olha aqui diz 1 Pedro 2,4, 24 diz: carregando Ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por causa das chagas, das feridas, nós fomos sarados. Viu, queridos? Então toda enfermidade já foi paga na cruz. Você não precisa sofrer a enfermidade, mesmo que às vezes somos atacados por elas, irmãos. O diabo joga sobre nós enfermidades, mas isso é ilegal no seu corpo. Já foi pago o preço. Já você foi, olha, aqui não será. Você foi sarado. Você e eu fomos sarados de toda enfermidade, também de toda doença. Você já foi sarado. Você foi curado. Então o que você tem que fazer agora é você tomar posse e viver. Não, se algo está no meu corpo, mas está ilegal, porque o Senhor, pela sua graça revelada, Ele pagou o preço da minha enfermidade lá na cruz. Glória a Deus, aleluias. Não aceite enfermidade no seu corpo. Não aceite, meus queridos, enfermidade no seu corpo. Tá bem?
Não aceite. Agora tudo é pela fé. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que é para despertar nossa fé. Irmão, a fé que nós temos é aquela fé de Deus. Todo ser humano possui uma fé natural, que ela vai até certo ponto, ela é esticada. Mas o servo de Deus, aquele que entregou sua vida a Jesus, ele tem uma fé sobrenatural, que é a fé de Deus. Só que essa fé de Deus, ela tem que ser despertada em nós, ela tem que ser vivida em nós. Essa fé, ela aumenta, ela cresce, mas ela tem que ser despertada. E o que nós passamos e as lutas, elas são permitidas para que a nossa fé seja apurada, aprovada, aumentada. Entendeu bem, querido? A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. O justo vive pela fé. Olha, isso é interessante. Sabe, queridos, muitas vezes a gente se acomoda com aquela doença. É que, eu vou ter que conviver mesmo com essa doença mesmo, né? Sabe, irmãos, muitos irmãos partiram pela Covid. Mas eu creio que era a hora deles partirem mesmo. Deus não mandou Covid para nenhum deles. Mas talvez eu creio que Deus tem permitido para que a nossa fé seja despertada. O pastor Rai pegou a mensagem aqui uns dias atrás: desperta a igreja. Então, para a igreja despertar. E nós temos a fé de Deus, irmãos, a fé de Deus. E olha, muitas vezes nós estamos amortecidos por os efeitos da graça de Deus que está sobre nós. E eu creio que temos que ser mais ousados nessa fé sobre a graça de Deus. Mais ousados, mais ousados. Nós precisamos ser mais ousados, sim, meus amados, sobre essa graça. Então, olha só que eu anotei aqui: creia na palavra de Deus, creia, né? Como está escrito, que fomos levados e que as enfermidades não fazem parte de nós, mas temos que acreditar na palavra. E às vezes não é fácil, parece, acreditar no que está escrito, mesmo que nós sabemos que é verdade, mas acreditar de fato. Quando se fala crer, quais são as ações correspondentes da fé? Né? Por exemplo, a Bíblia diz que não é pelas obras, mas também diz que existe as obras da fé. Não é coisas, benfeitoria que fazemos, mas a fé, ela tem os seus efeitos, as suas obras, a sua fé, né? Fé. O que é fé? Fé é a esperança do que se não vê e a convicção de fatos que não se vê. Por exemplo, irmãos, aqui eu escrevi: você crê em quê? Crê que você já foi curado. Entendeu bem? Se você está aqui, sentado, deitado, está doendo, está com febre, mas a Bíblia diz que a fé diz que você não tem mais febre, que não dói mais, mas no momento está doendo. Quais são as obras da fé? É levantar e dizer: não, se está escrito que eu sou curado, então por que eu vou ficar aqui deitado? Mesmo doendo, levante-se. A fé diz que eu estou curado. Ai! Eu disse o bebê, ai, aleluia, né? Irmão, declara: não estou curado.
Eu lembro que eu estava com muita febre, garganta inflamada, estava 3 dias deitado, eu estava lá com dor de febre, vomitando, e eu falei, peraí, aqui diz que eu sou curado, mas eu estou aqui com garganta inflamada e muita febre, tonto, 3 dias sem fazer nada. Irmão, eu lembro que eu falei, não, mas eu vou levantar, porque a fé diz, porque Jesus levou, se Ele levou, por que está inflamada minha garganta e essa febre? Não aceito, eu levantei, tonto, eu estou curado, eu não tenho febre, eu não tenho dor na garganta, eu estou bem. Meu irmão, eu levantei, comecei a andar e a febre desapareceu. Outro dia a garganta já tinha desinflamado, mas eu lembro que eu pela fé vou andar, porque está escrito, porque pela graça todas as minhas enfermidades foram levadas sobre Jesus. Então por que eu tenho que ficar me sujeitando a essas enfermidades? Curados, olha só, curados no corpo, mas também curados na alma, nos sentimentos, irmãos. A cura não foi só dada no corpo, mas também na nossa mente, nas emoções. Também Deus também levou sobre si as suas depressões, os sentimentos teus, também foi levado. A cura foi completa, queridos. Você não tem que viver depressivo, né, com sentimento de tristeza. Você não pode viver assim, porque a cura foi completa. Jesus levou sobre si todas as coisas, tá bem? A vida fala, eu me recuso a ficar triste, eu me recuso a ficar nervoso, eu me recuso a ficar depressivo, eu me recuso em nome de Jesus a ficar desse jeito. Então a cura da alma, da mente, sentimentos. Em quarto lugar, queridos, todas as bênçãos foram dadas a nós, sabia disso? Olha só, o efeito da graça diz para aqueles, para nós que entregamos a vida a Jesus, que nascemos de novo, todas as bênçãos foi dada a nós, queridos. Olha aqui diz Efésios 1:3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Essa palavra tem, conjugando o verbo, é presente, tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, tudo que nós precisamos em qualquer área já foi nos dado, mas é claro que essas bênçãos estão depositadas no banco, no espaço, viu? Espiritualmente, seja financeira, seja na saúde, é claro, seja na área profissional, nosso casamento com nossos filhos, nossa família, nos relacionamentos, tudo foi nos dado, já foi nos dado, já está à nossa disposição. E muitas vezes, irmãos, nós não temos entendido, e às vezes temos entendido, mas não compreendido. Muito crente sabe que Deus já deu tudo para ele sabe disso, ele entende, mas não compreende. Entendeu bem, queridos? Em outras palavras, ele nunca recebeu revelação daquilo que lhe pertence, apesar que sabe, não, eu sei, mas nunca lhe foi revelado, nunca lhe buscou a revelação disso para se apossar. Na verdade, irmãos, tudo o que precisamos Deus nos deu. Por exemplo, no meio dessa praga, nós podemos ter as nossas necessidades supridas. Você viu, querido? Mesmo que a gente olhe a fonte, ou seja, de onde Deus está mandando, e lá fechou, não tem, mesmo que parece que fechou aquela porta, Deus tem nos suprido. Agora cabe a nós nos apossarmos pela fé. O diabo não pode nos roubar, viu, irmão? O diabo não pode nos roubar, ele não pode nos roubar a alegria, o diabo não pode nos roubar o nosso sustento, o diabo não pode roubar a nossa família, o diabo não pode roubar nossos sonhos. E ele, como ele quer roubar os teus sonhos,
E aí está um pretexto para isso acontecer, para te convencer. Você tem feito planos, e aí vem isso, o diabo tenta roubar aquilo que é teu, que lhe pertence, e ele trabalha dia e noite para fazer isso. Ele está usando homens para fazer isso, meu querido. Mas Deus não vai permitir. E você também não pode deixar. E olha, ele é tão safado e patife, sem vergonha, que ele faz isso, e aí ele bota a culpa nos outros, está vendo? Quer botar a culpa na igreja, nos irmãos, no Bolsonaro, está vendo, né? Qual é a culpa do que o diabo quer fazer? E o pior é que muitos crentes são convencidos do diabo, começam a culpar e ficar contra outras pessoas, ficar contra seus líderes, porque o diabo convence ele a culpar outros. Mas ele mesmo que está querendo roubar algo que é seu, que Deus te deu, que pertence a você. Mas cabe você individualmente se apossar pela fé de tudo que Deus te deu e tem para você. Ninguém pode fazer por você, somente você pode. Pela sua fé, irmãos, toma posse. De repente as suas finanças virou cabeça para baixo. Você não esperava por isso, nós não esperava por isso. Mas você pode pela fé, porque está escrito que todas as bênçãos são suas, irmãos, são nossos. Todos os efeitos da graça revelada, ela se manifestará em nós pela fé, queridos, pela fé. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Não tente achar um culpado, porque não há um culpado. Existe sim, que é o diabo. Mas saiba que Deus quer despertar sua fé nesses dias, de crer na sua graça, que a graça de Deus está sobre você, e essa graça não vai te deixar, queridos, mas você tem que confiar, crer em Deus. Esse ano para cá, esse ano de 2021 já melhorou muito para nós, mas em 2020, pastor Naldo, nós somos testemunha que nós recebemos oferta de fora da igreja, né? Irmãos, a coisa ficou tão preta que a gente ficava 2 meses sem receber nem um centavo de oferta, viu, vindo de lá, irmão, porque não tinha, viu, não tinha. Vocês nunca souberam disso. Eu lembro que nós recebemos uma oferta de Fortaleza, aí o pastor passou um áudio para nós, pessoalmente disse: olha, vocês se preparem, corta tudo que você tiver por aí, corta a internet, corta aquilo, corta seu celular, corta, porque não temos de onde tirar. E aí vinham os pedacinhos, sabe? Mas lembro que esse ano passado, Deus levantou uma pessoa aí, que eu não pedi, nem sabia nada, ele me pagou 3 meses de aluguel, 3 meses, o dia mais difícil, que eu não tinha nada, 3 meses ele me deu aluguel. E eu recebi, alguns mandaram oferta de fora, e outros mandaram para nós, que nós mandava mesmo. Olha, Deus mandou, mandasse para você. E ninguém tinha nada, irmãos, Deus sabe. Mas eu nunca reclamei, nunca murmurei, nem achei ninguém culpado. Eu sabia que Deus estava testando a nossa fé. Agora esse ano que entrou, melhorou, graças a Deus. E eu não esperava de novo que as coisas iam voltar de novo, que as pessoas que sempre nos ajudaram, e eu fechar as portas, porque também não tem onde tirar, já que eles pararam de trabalhar. Então tudo isso está havendo nas nossas finanças, estamos sendo provados nas nossas finanças. Mas lembre-se que nós não dependemos de homens, dependemos de Deus. Irmãos, Deus é tão poderoso para mudar nossa sorte. Elias estava indo, caminhando, ele caminhou por 3 dias, por 40 dias, até chegar no Monte Carmelo, no monte, né?
E Deus mandou comida para ele. Sabe o que Deus mandou? Mandou um urubu levar carne, comida para Elias. E a natureza do urubu é comer a carne, não é? Mas os urubus levaram comida para Elias enquanto caminhava, né? E Deus é poderoso, irmão, para mandar um urubu na sua casa, levar comida para você se for necessário. Mas você tem que crer, tá bem? Você tem que crer. E essa graça está sobre nós. Mas tudo isso que Deus espera é que tudo que nós estamos passando nos aproxime mais de Deus, que possamos saber que a graça está sobre nós, que Deus nunca vai nos abandonar, ok? Porque agora é o momento de confiar em Deus e não nunca depender do ser humano, depender de Deus, tá bem, queridos?